Gente, só para você como a coisa é forte. Eu quero usar Cristo novamente, porque é o nosso exemplo maior, mas quando você olha quase todos os profetas, você vai ter isso aí tudinho. Você vê o Abraão, lá em Ur, ele falava hebraico? Ele foi para o Egito, ele falava egípcio? Só para você ter ideia, essas barreiras. Entendeu? Você vê, aí você diz, não, a geográfica ele saiu, a política ele teve que se disfarçar, ele não disse o poder político dele, olha, eu sou filho do Deus vivo, não mexe comigo não. Ele, não, para ele escapar dessa barreira, ele mentiu. É minha irmã. Só para você ter ideia. Aí Deus faz a terceira barreira, que é espiritual, acaba antes de pegar Sara, Deus intervém com sonho espiritualmente e diz, ó, você vai morrer, cara. Se você tocar na menina, você vai morrer. Você tá vendo aí as barreiras? Aí são dois povos, egípcios e hebreu, em conflito. Aí vem o idioma, a cultura, que é diferente. Deus mandou abençoar, ele abençoou. Vai pra lá pra sua terrinha, deixa, cai fora aqui, cara, tá errado aqui. Vai fazer o que Deus pediu pra tu fazer. Nem aqui não. Aí vem por último emocional. Depois de tudo isso que ele vive, que não tem um filho, que chora... Porque ele chega, não tenho dúvida, porque ele chega para Deus, como é que eu vou ser uma grande multidão? Murmurou. Não é murmuração, mas deu um choro, uma reclamação ali teve. Não vamos dizer que foi um murmúrio, porque não foi. Mas foi uma reclamação. Mas Deus, peraí, que negócio é isso aí? Tá errado. Aí eles tentam resolver o negócio no meio do campo com H, da confusão que dá. Depois lá na frente, passa uns anos, tudinho, uns 20, 25 anos, Deus resolve o problema, traz o menino. Quando o menino tá grande... Agora vamos na emocional. Vamos ver se tu tá pronto mesmo, nego velho. Vamos lá, sacrificar seu filho. Porque eu vou dizer, eu tenho um Benjamin, mostrar a foto aqui do Benjamin para vocês, e o cara vai dizer, não, você tem que me amarrar. E o menino era grande, carregou a lenha. Ele podia ter fugido ali, cara. Ou seja, obediente, emoção, obedeceu. Se deixou ser colocado no madeiro. Aí é onde eu venho. E Cristo. A gente pensa agora, vocês estão pensando que ali foi na cruz, né? Não, não foi. A barreira emocional de Cristo foi no Getsemane. Vocês começaram a pensar e foi isso mesmo. Porque sem o Getsemane é os pés da cruz. Sem Getsemane não tinha como ter cruz, porque foi ali que mesmo ele já sabendo isso, antes da eternidade, que ele viu e decidiu, olha, chegou a hora. Que é a representação dele pisando na cabeça da serpente. Exatamente. Entendeu? Chegou a hora. Eu vou ter que ser, sabe o quê? Foi o único momento, mesmo quando Jesus saiu da casa do pai dele, já que você perguntou as experiências espirituais, e a última barreira é emocional, porque veja só, aqueles meninos, como é que a gente vai tratar a emoção dessas crianças? E dessas meninas, vou só contar uma história. Tem uma igreja grande aqui, que diz que tem um ministério na Índia, que é meio fajuto, não vamos dizer o nome, negócio que teve uma missionária deles que veio embora, sabe por quê? Porque ela pegou uma dessas meninas da casa de prostituição, tirou a menina, botou na casa lá, tratou, bababá, 2 anos e meio depois ela abre a porta do banheiro e pega a menina se masturbando com a cenoura. Ela disse que aquilo foi a gota d'água, ela não aguentou. Ela veio embora. E essa menina me contou essa história aqui, não vou dizer a cidade, porque senão vocês vão saber qual é a igreja. Me contou lá na cidade, na igreja, chorando, eu não tive coragem, eu não tive forças emocionais para tratar isso. Se você não consegue tratar isso, como é que você vai tratar coisas piores? A cada 1 hora, 2 mulheres são estrupadas grupalmente na Índia. Já imaginou uma mulher sendo abusada grupalmente? Mas uma dessas meninas, elas têm médias, elas entram com 11, 13 anos. Quando chega com 19, já está velha, já não presta mais. Tem média 14 clientes por dia. Como é que a gente vai dizer que essa menina, com as feridas na alma, o quanto ela não precisa ser trabalhada? 2 anos é pouco, é a vida toda trabalhando. Que a gente que está aqui no Brasil com a sua esposa mesmo, quem trabalha com pessoas com traumas de abuso sexual, é uma ferida que às vezes leva uma vida inteira para ser tratada. E Deus me leva na Austrália para contar uma história, não essa, uma pior.
Que eu vou dizer, como eu estou falando, ali no Getsemane, Jesus viu. O que foi que Jesus viu? Que é essa historinha que eu vou contar. Lá um prédio grande na Índia, os cabas ricão, tem dinheiro, tem um cara que fica só abrindo o portãozinho, limpando ali na frente. Tem só um quartinho 2x2. Os caras moram no apartamento de uns 300 metros e tem um cara para abrir o portão morando no quarto 2x2. A filhinha dele de 10 anos desapareceu. Saiu no jornal da Índia inteira, o cara é rico, muito dinheiro, aquela coisa toda. Passados-se 10 dias, alguém está passando perto daquele quartinho lá, ouve um gemidinho. Aí vai lá, abre a porta, aquela menininha estava lá. Graças a Deus estava com vida, mas levaram ela para fazer o exame. Sabe o que foi que acharam dentro das partes íntimas dela? Um pedaço de gilete. Cara, uma menina de 10 anos com um pedaço de gilete dentro do seu órgão sexual. Como é que a gente vai tratar isso? Aí a gente é os bombozão. Os cabras que tem com Cristo. Vai chegar lá e dizer pro cara que fez aquilo. Não, Jesus vai lhe perdoar. Vai chegar para a mãe da menina e vai dizer, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o cara que morreu por você, pela sua família. Aí ela olha para você e diz, então se esse cabra é isso que você está dizendo que é, onde é que ele estava quando a minha filha sofreu o que sofreu? Aí eu ponho a frase agora do Martin Luther King, eu não estou preocupado com o barulho dos maus, estou preocupado com o silêncio dos inocentes. E isso está acontecendo porque nós, os inocentes, os que somos lavados, comprados, remidos, não estamos indo falar a verdade. É por isso que a última barreira é emocional, porque você tem que vencer. E Deus me leva na Austrália, eu nem ia pregar, o cara pede para eu pregar, ele pediu para eu pregar para os jovens, aí depois não, eu prego para a igreja toda, igreja de finlandeses. Cara, eu descobri algo tremendo. Você vê como as coisas se ligam, e é para dar uma historinha das explicações, e eu ainda estou só falando das experiências sobrenaturais, que a última barreira é emocional. E a emocional é onde mais fala do espírito, porque é a alma que é ferida. Essa é a verdade. E é onde precisa ser curada. Aí o que é que acontece? O pastor lá da Austrália, primeiro era só ia falar, fui alguém me convidou, eu fui na Austrália. Chegando lá, me levou no acampamento. No acampamento pediram para eu falar para os jovens. Durante a tarde me conheceram, acho um pouquinho melhor. Não, pregue para a igreja toda. Igreja de finlandeses. Tinha uns 100 finlandeses lá. A maioria ainda falava finlandês, já estava na Austrália há uns 40 anos. Lembra a barreira linguística? Que era um gueto. Alguns falavam inglês e os outros não. Então eu preguei em inglês, sendo traduzido para finlandês. Cara, foi chique esse negócio, viu? Foi um negócio, porque aí você se sente especial, né? Porque a língua é muito diferente demais, cara, muito diferente. E eu já acostumado com outros idiomas, mais asiáticos, e agora sendo exposto a uma língua completamente diferente. Foi um negócio bem emocionante. E a gente não sabe, a gente só sabia quando eles estavam orando em línguas, quando ele parava de traduzir, porque ele não ia traduzir língua. Mas orar em línguas e falar em finlandês não tem muita diferença. Quase a mesma coisa. Eu digo, rapaz, já sei onde os brasileiros estão aprendendo esse negócio. Deus só troca os idiomas daqui para ali, para colar. É bom demais. Aí o que é que acontece? Eu descobri que finlandês ora mais do que coreano. A gente conhece coreano que o povo que ora demais. E é verdade. Finlandês ora mais ainda. Finlandês crente mesmo ora mais ainda. Depois que eu preguei, a turma levantou, chorou, orou umas meia hora em pé. Eu tinha falado quase uns 40 minutos, mais a tradução dá umas horas e uns 10 minutos aí. Cara, foi um mover de Deus tremendo. O pastor amou. Cara, amanhã de manhã você prega de novo. Eu digo, tá certo. Eu digo, não, já que o pessoal já ouviu um negócio mais mansinho, vamos contar umas histórias mais fortes. Aí eu contei essa história da menina e ele não traduziu. Depois disse que era uma história muito forte para contar no púlpito. Se a gente não contar no púlpito, vai contar onde? Se a gente não falar dos perdidos, no púlpito vai falar onde? Por isso que a igreja está indiferente. Então, o versículo que eu queria falar é 2 Pedro, não. Filipenses 1, 21. Todo mundo conhece. Se eu for pegar essa Bíblia aqui, talvez esteja até marcada, que eu vi que ela está marcada um bocado. Entendeu? Filipenses 1, 21, não vou fazer a prova não, mas essa é a verdade. 85% desse versículo está marcado.
Porque para mim o viver é Cristo. e o morrer é lucro. Todo mundo sabe. Pega numa igreja de 1000 pessoas e diz, agora me diz o versículo anterior. Faz um teste. Vocês dois. Só lembram. Não tô querendo dar um de bomba assim. Entendeu? Eu fui num seminário outro dia, um seminário numa igreja que é conhecido como Igreja Bereana. Não vou dizer a cidade, não, bem grande aqui no Brasil, com um seminário, porreta, aula, 30 alunos, o pastor me chamou para fazer um versículo, para dar uma aula. Eu disse, eu vou desafiar vocês aqui, vou dar 2 ou 3 palavras e vocês vão terminar o versículo. E eu vou dar 10 palavras e vocês não vão terminar o versículo. E eu fiz isso. Primeiro versículo foi esse, porque para mim, Oscar, viver é Cristo, morrer é lucro. Aí eu fui e disse assim, agora eu vou começar a dizer os outros versículos, as outras palavras de outro versículo. Segundo minha ardente expectativa e esperança. E esperança. Hoje e sempre. Como também agora. Aqui foram 3 vezes, né? Foram segundo minha expectativa e esperança. Hoje e sempre. Como também agora. 11 palavras. Os caras terminaram? Não. Segundo minha expectativa e esperança, com toda ousadia, hoje e sempre, como também agora, 13 palavras. Os caras terminaram? Não. Cristo seja engrandecido no meu corpo. Foi quase o versículo todo, 19 palavras. Terminaram? Não. Quer pela vida, quer pela morte. 25 palavras. Que versículo é esse? Dá um chute aí. Esse é o versículo que está anteriormente ao Filipenses 1. Filipenses 1:20. Todo mundo sabe. Aí Paulo, quando diz isso, ele conclui. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. O 21 só existe por causa do 20. Ninguém sabe do 20. Segundo minha ardente expectativa e esperança, hoje sempre, segundo minha ardente expectativa e esperança, com toda ousadia, hoje e sempre, como também agora. O Paulo já tinha dito hoje e sempre? Por que como também agora? Naquele exato momento. Enfatizando aí. Podia ser hoje. Meia-noite. Se fosse de dia, pode ser hoje, 9 horas da noite. Cristo seja engrandecido no meu corpo. Eu esqueci mais 3 palavras, lembrei agora. Eu jamais seja envergonhado. E Cristo seja engrandecido no meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. São 28 palavras, então. Aí ele conclui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Trazendo esse versículo para o Getsemane, Cristo estava pronto para morrer, para não só esmagar a cabeça da serpente, mas a maior dor de Cristo ali não foi a cruz. Foi saber que, de fato, ele iria, de fato, fazer o que ele não queria fazer. Que é o que eu quero terminar essa nossa... A gente está aqui com um livro que é eterno, que nunca vai ser quebrado. Mas a eternidade já foi quebrada uma vez. Na cruz. Então, quando Jesus ele chora, o cálice ali, aquela agonia, as lágrimas de sangue, que ele estava vendo o meu pecado, o seu pecado, o pecado daquele menino que abusou daquela menina, e de muitas outras histórias que eu posso contar aqui, outras piores do que essas. Essa que eu contei é fichinha. Eu conheço de outras piores, não tem tempo, e o linguajar, eu até disse aquela frase da minha avó, assim, ela falava de uma maneira mais forte, eu fui meio gentil, entendeu? Cristo viu tudo aquilo naquele exato momento. E ele disse, Pai, a única maneira de isso ser solucionado, ou dessa situação ser restaurada, é se eu for tirado da tua presença, espiritualmente. Sim. Ele estava fora da presença do Pai fisicamente,
que é a primeira barreira geográfica, mas ele ainda não estava espiritualmente separado do Pai. Foi o único momento na eternidade que a Trindade foi quebrada. E ele estava ali externando isso para a gente. E ele chega e diz, olha, o que eu quero de vocês é, no mínimo, o mesmo. Em outras palavras, ide por todo mundo. Sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai e fala para aqueles que nunca ouviram sobre o Pai. E eu não quero, eu disse, olha, tem muitas outras, como Jesus disse, pô, chegou a hora quando eles glorificam o teu nome. Tanto que ele grita na cruz, Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Então, o E único... naquele momento, Exatamente. Então, missões, na realidade, é você sacrificar a sua vida como o seu Senhor sacrificou por você. Em prol daqueles que nunca ouviram. Não porque eles estão perdidos, mas porque o amor do Pai é maior do que a perdição deles. O melhor exemplo é Cristo e é a última barreira, é emocional. Porque na realidade você já imaginou, Guilherme, a sua mãe recebendo a notícia de que você foi esquartejado no Afeganistão? Não, você não imagina isso. Nunca. Mas foi a notícia que o pai teve quando, morreu. Morreu e você não pode ir lá. Porque eles tiveram que ser separados. Ele sabia que ia ressuscitar, que ia ser trazido de volta. Mas isso não tira a dor do momento. Não tira a dor do momento. Sim. Então, Filipenses 1:20 tem sido um versículo chave na minha vida e o que eu mais me envergonho é que tem muitos momentos na minha vida que eu me envergonho, que Cristo não foi engrandecido na minha vida. E você for ver, e você acha que eu sou um macarrão, para não usar a palavra missionário, um cara... Tem gente que ouve minhas histórias e diz, cara, você é corajoso, você está no outro nível. Se você começar a contar para vocês a história do Adoniran Hudson, ele estava no outro nível. Se eu contar aqui o Samuel Swimmer, ele Eu escutei a história. no outro nível. Eu luto para obedecer. Eu disse para vocês que eu só fui 7 anos depois. Eu não disse o que aconteceu em 7 anos. Vou ficar de bonzinho na fita. Mas Filipenses 1:20. Segundo minha... Vamos Pode encerrar com esse vamos terminar com esse versículo? Filipenses... Entendeu? 1:20. Tá aí. Não, tá aqui, ó. É Efésios. Eu tava Filipenses e foi, não, eu vi aqui, ó, eu já fui com o costume da Bíblia, a Bíblia é grande, né? Uma página só. Não, eu tava aqui em Filipenses procurando Philippians, aqui, ó. Aqui, olha só. Como eu disse para vocês, ó, o 21 tá marcado, ó. For me to live. Eu não falei para vocês? Mas graças a Deus, não, e o 20... Do lado em português. Eu sei, eu vou ler mas e o 20 não tá, ó. Tá vendo? O 19 tá, o 20 tá, mas o 21 tá, mas o 20 não tá. Não te falei? E essa Bíblia é minha, vou confessar. Olha aí, tá vendo? Que Filipenses 1:20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí ele conclui.
no 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muito bom. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death.